Oferecimento: Supermercado Cambará, 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Econorte Revendedora Ford e Kia, 012 2170 4004, São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam muito bem-vindos a esta terça-feira, 6 de junho de 2023. Obrigado pela sua companhia de todos os dias. Obrigado também pelos recados e testemunhos que eu recebo todos os dias no Instagram. Isso nos anima e muito a continuar este trabalho aí para você. Deus abençoe o seu retorno. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Acolhei, Senhor, as preces desta manhã, e por vossa bondade iluminai as profundezas do nosso coração, para que não se prendam por desejos tenebrosos os que foram renovados pela luz da vossa graça. Amém. Marcos capítulo 12, versículos de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nesta moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antíoco Epifânio implementa uma política destinada a introduzir uma cultura dominante no Antigo Oriente. Diante dessa cultura dominante, nem todos os judeus se submetem, e os macabeus, lá no Antigo Testamento, apresentam figuras heróicas que testemunham o apego à tradição de seus pais. Vivemos na mesma situação hoje em dia. Uma cultura dominante imposta que quer erradicar toda a realidade até então construída. Hoje, alguns meios de comunicação são o novo Antíoco Epifânio. Os cristãos parecem tímidos diante das enormidades da cultura dominante. Deus nos mostrou a verdade, que é a única que não produz os horrores das ideologias, da guilhotina aos campos de concentração e aos abortos fáceis, que são as verdades a temer e são as mesmas verdades que hoje animam a cultura secular. Os católicos têm a obrigação de afirmar que a encarnação de Cristo não foi inútil e que Deus quis revelar-se em Jesus de forma definitiva. O cristão tem o direito e o dever de evangelizar o mundo, sem medo. Não somos tímidos. Estamos em uma missão para Deus, somos movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Sereis minhas testemunhas, é o mandato que nos é dado não só para a vida na comunidade cristã, mas também e em particular para a vida que cada um de nós leva todos os dias na sociedade, naquele tecido vivo que são as nossas relações com as pessoas, nos mais diversos ambientes sociais. Agora, é precisamente na nossa sociedade que o caso grave da evangelização
e da transmissão da fé se apresenta com tons ainda mais graves e evidentes, porque aqui ser cristão e viver como cristão significa estar submetido ao teste mais difícil. Atenção! Não nos é lícito fugir do mundo, como nos adverte gravemente o Concílio Vaticano II. Ele diz o seguinte: o distanciamento que se nota em muitos entre a fé que professam e a vida cotidiana deve ser contado entre os mais graves erros do nosso tempo. O cristão que negligencia os seus compromissos temporais, negligencia os seus deveres para com o próximo, aliás, para com o próprio Deus, e põe em perigo a sua própria salvação eterna. Gaudium et Spes, número 43. É necessário cultivar um olhar sempre vigilante para reconhecer, testemunhar e servir o absoluto do reino de Deus, porque este absoluto não é evasão ou utopia, muito pelo contrário, é iluminação, explicação, realização, na sua verdade mais profunda, também do mundo e da sociedade. Neste sentido, os cristãos são chamados a ser a alma do mundo. E Jesus nos oferece uma indicação preciosa na passagem do Evangelho de hoje. Vamos entrar com diferentes graus para tirar lições úteis para a nossa vida. Jesus é assediado por inimigos que o veem como um sujeito perigoso. Os fariseus, meticulosos, observadores da lei, herodianos, defensores de Roma, o cercam de perguntas para encontrar nele algum deslize. A pergunta de hoje tem um caráter político. Sabemos que os fariseus atacarão uma possível desobediência a Roma por parte de Jesus, que, segundo eles, se autoproclama rei, para mandar então matá-lo. Hoje, seus adversários lhe perguntam: é correto pagar impostos em Roma? E quando perguntado diretamente, Jesus usa a imagem de uma moeda para mostrar que é certo dar a César o que é de César. César está representado na moeda. É preciso dar a Deus também o que é de Deus. César, por sua vez, criado à imagem e semelhança de Deus, traz o rosto de Deus como todo homem, como todo ser humano. Não está no lugar de Deus. Assim, o poder político responde a Deus, princípio e fim de tudo. Marcos escreve o Evangelho no ano 70 depois de Cristo, quando se espalhava entre os cristãos a ideia de que não era correto pagar impostos no Império Romano sob a autoridade de Nero. Recordando este acontecimento, Marcos nos diz que o cristão tem sim o dever de observar as leis humanas. Lembremos que não respeitar as leis vigentes pode ser um erro grosseiro. E a advertência de Jesus é ao cristão para que não viva de forma desencarnada no mundo, brincando por aí como se a religião fosse para ele um brinquedo insaciável. Não, ele precisa ter responsabilidade também civil. E você sabe disso, você sabe que precisa dar exemplo no trânsito, de paciência, ser cordial, deixar as pessoas passarem e não se igualar ao mundo. Embora esteja no mundo, o cristão deve sim fazer a diferença. Eu termino com esta reflexão. Não é hora de fraquezas e incertezas, é hora de coragem, confiada à inteligência vivificante e a reflexão cuidadosa e construtiva. A controvérsia em todos os lugares só produz esterilidade e amargura. A advertência de Jesus é para o cristão, para que não viva de forma desencarnada no mundo, mas que viva a sua responsabilidade e, portanto, o discípulo de Jesus deve o ser de fato, dentro e fora da igreja. No seu empenho, o cristão tem importantes responsabilidades para afirmar aqueles valores dos quais não se pode prescindir, chamado a viver com o testemunho que pode até ir contra o vento, mas que está bem enraizado para não se perder. Pedimos ainda políticos corajosos que saibam demonstrar aos homens do nosso tempo escolhas contracorrentes no estilo do Evangelho. Concluo
dizendo o seguinte: seja responsável, dentro e fora da igreja. Hoje a igreja celebra São Norberto, apóstolo da Eucaristia. Norberto nasceu numa família de nobres, mais ou menos no ano 1080, onde hoje é a atual Alemanha. Ainda criança foi apresentado ao capítulo da Catedral de São Vítor, onde mais tarde foi ordenado subdiácono. O imperador do Sacro Império Romano Germânico, Henrique V, notou o carisma e os dons de Norberto, nomeando-o como seu conselheiro pessoal na corte imperial. Ali, Norberto viveu uma vida mundana. Em 1115, após cair do seu cavalo e quase morrer numa tempestade, Norberto se arrependeu e assumiu uma vida de penitência. Ordenado diácono e sacerdote no mesmo dia, ele peregrinou pelo país, pregando a palavra de Deus, denunciando os abusos dos clérigos e reconciliando inimigos. Uma das mais antigas pinturas de Norberto o retratam com o livro dos Evangelhos e um ramo de oliveira representando a paz. Criticado e perseguido pelos membros da hierarquia, Norberto solicitou e obteve a aprovação do Papa Gelásio II como pregador itinerante. Mais tarde, o Papa Calixto II o encorajou a fundar uma comunidade religiosa na diocese de Lyon, no norte da França. Ali, no Vale Desolado e de difícil acesso, no norte da França, na noite de Natal do ano de 1121, Norberto fundou sua ordem religiosa, a Ordem dos Cônegos Regulares Premonstratenses. Ele escolheu a regra de Santo Agostinho, tornando-se um dos mais ávidos reformadores do seu tempo. A comunidade era marcada pela vida austera, pela pobreza e pela intensa vida litúrgica e de oração, mas acima de tudo pela completa fidelidade ao ideal de vida comunitário retratado na regra de Santo Agostinho. Embora relutante, no dia 25 de julho de 1126, Norberto foi ordenado arcebispo e deixou a liderança da sua ordem aos cuidados de Hugo de Fosses, para trabalhar no pastoreio dessa vasta arquidiocese na fronteira nordeste do Sacro Império Romano Germânico. Durante seus anos como arcebispo, Norberto lutou energicamente pela liberdade da Igreja em relação aos príncipes e provou-se como ardente defensor do Romano Pontífice. Ele foi indispensável na deposição do antipapa Anacleto II e no retorno do Papa Inocêncio II à Sé Petrina. Enfraquecido pelos vários trabalhos e viagens, Norberto retornou à sua cidade, onde morreu no dia 6 de junho de 1134. Como apóstolo da Eucaristia, a reverente contemplação de Norberto fixa-se no ostensório em sua mão direita. Muitos dos milagres atribuídos a São Norberto ocorreram no contexto do santo sacrifício da missa. Milagres de cura, de exorcismo e de reconciliação. De fato, São Norberto insistia em celebrar a missa antes de assumir qualquer trabalho, pois tão grande era sua fé no poder da Eucaristia. No início de sua conversão, quando ele abriu mão de literalmente tudo que possuía, ele reteve consigo apenas os artigos necessários para a celebração da missa, enquanto ele viajava a pé pela Europa. Era de tal forma que ele podia celebrar a Eucaristia diariamente. Embora não fosse uma prática comum na época, um sacerdote celebrar tão frequentemente, apenas celebrava nos domingos. O ostensório realmente só entrou em uso muito depois, mas durante os tempos conturbados da revolta protestante, ele se tornou uma expressão artística da tão conhecida devoção eucarística de São Norberto. Grande bispo e pastor das almas, ajudai-nos a viver com sinceridade e verdade os sacramentos, tendo como centro da nossa vida a Eucaristia. Que Jesus seja cada dia mais amado e adorado, e nós sejamos seus fiéis seguidores. Amém.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira para você. Amanhã a gente se encontra.